Sugestão de alimentos para quem tem lúpus, por favor. Silvânia Lucena, talvez seja nova aqui. O que é importante? O que na visão integrativa nós olhamos? A autoimune está no todo, está no seu sistema e não num órgão específico. A diferença é o nome da doença que é dado para você. A diferença é o nome que é dado de acordo com o órgão que ela se manifestou em você. Mas ela está no todo, então a gente precisa tratar o todo, você, e não a doença que você recebeu no diagnóstico. Então, não tem alimentos específicos para o lúpus, ou para a artrite reumatoide, ou para psoríase, ou para a esclerose múltipla. Porque o problema está no todo e nós olhamos para as autoimunes dessa maneira. Então, lógico, tem algumas particularidades? Tem, mas essas particularidades, elas se separariam, por exemplo, no que diz respeito à suplementação. Por exemplo, você poderia utilizar uma suplementação específica para o cabelo, você poderia utilizar uma suplementação específica para a pele, mas em quesito alimentação, o objetivo da alimentação na nutrição autoimune são 3 principais: reduzir os estímulos de anticorpos, ou seja, fazer com que o seu corpo pare de atacar o seu próprio corpo. E isso não vai acontecer se você não para de comer alimentos que têm uma sequência de aminoácidos parecidas com o seu corpo. A gente estava falando de tireoide agora há pouco. Então, quando você come, por exemplo, a gliadina, que é a proteína do glúten, ela tem uma sequência de aminoácidos muito parecida com a sequência de aminoácidos da tireoide. Então, toda vez que seus anticorpos bate o olho, por exemplo, colocando assim bem grotescamente, ele acha que ele deve atacar, mas ele não deveria atacar, é o seu corpo. Então, a gente tem que tirar o seu corpo desse mecanismo de defesa exacerbado. Isso é um erro? É um erro, mas a gente tem como modificar isso. Então, um dos objetivos é esse, fazer o seu corpo parar, apertar o freio. Até porque se você não aperta o freio, você cria condições para uma autoimune se manifestar. Uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Por isso que você já deve ter ouvido falar que quem tem uma tem chance de desenvolver outras, porque ela está no todo, só que ela se manifesta no órgão que você tem mais fragilidade. Então hoje é um lúpus, amanhã pode ser uma tireoidite, outra mais para frente pode ser uma psoríase e aí por diante. Tá? Então um dos objetivos é diminuir esse estímulo. O segundo objetivo é reparar a mucosa intestinal, porque o intestino da pessoa com a doença autoimune, ela em vez de ser um muro de proteção firme e sólido, ela está cheio de buracos. E através desses buracos, proteínas alimentares grandes, mal digeridas por quê? Porque o seu corpo não tem capacidade de digeri-las, acabam entrando. Então, o segundo objetivo é parar de agredir esse intestino e ele voltar a ter saúde, porque você desenvolveu uma autoimune, porque você perdeu o que a gente chama de tolerância imunológica. O que é a tolerância imunológica? A hora que o seu corpo sabe a hora de atacar, mas ele também sabe a hora de parar. Isso é um mecanismo inteligente que a gente tem, que é a tolerância imunológica. Uma pessoa com doença autoimune, ela perdeu a tolerância imunológica. Ela não sabe a hora de parar de atacar. Então esse foi um mecanismo que foi danificado. Então é importante restabelecer a tolerância. E o terceiro passo é fornecer mais alimentos com potencial anti-inflamatório do que inflamatório. E às vezes as pessoas se prendem mais nisso. Nossa, que alimentos são inflamatórios ou são anti-inflamatórios? Não é só isso. Isso é importante sim, porque se a autoimune é uma doença inflamatória, a gente reduzir a inflamação. E como que a gente sabe se está inflamado? Sinais físicos e sinais bioquímicos. Por exemplo, exames de sangue, falei sobre isso na terça-feira.
né? Uma proteína C reativa alta, uma homocisteína alta, um VHS alto, uma ferritina alta. Quais são os sintomas de inflamação? Bronquite, renite, muco, acne, candidíase de repetição, TPM, imunidade baixa, sinais de inflamação.